quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de 1 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Nós estamos num mês muito especial, irmãos. Ontem nós celebramos 164 anos da nossa denominação. 164 anos do presbiterianismo no Brasil. Uma data memorável, uma data histórica. Essa igreja tem sido usada poderosamente por Deus, pelo nosso Rei Jesus, e nós cremos que continuaremos avançando para a honra e glória dEle. Além disso, hoje é Dia dos Pais, uma data também muito especial. Essa semana, conforme eu já acabei de falar, nós vamos dar início às nossas células, é uma semana muito especial também na vida da nossa igreja. É um mês que tem sido abençoado. E eu quero então começar também uma nova série de mensagens hoje. Eu tenho certeza que muita coisa o Espírito Santo irá trabalhar na vida da nossa comunidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Hoje também nós retomamos as nossas transmissões, não é? Ficamos aí um mês e uma semana sem transmissão. Você que nos acompanha de sua casa, é uma honra ter você conosco. Você que está aí no online. E aonde você estiver e quando você estiver, a minha oração é que essa mensagem te alcance, transforme sua vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quero ler esse texto com você então. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ore aí no seu coração, pedindo para que uma nova visão de igreja seja ensinada a você por meio da palavra de Deus. Que você aprenda e desaprenda coisas nessa nova série de mensagens. Que você seja desafiado e ao mesmo tempo confortado, confrontado, consolado por verdades que nós veremos a partir dessa noite. Pai, fala conosco. Usa essa nova série de mensagens para transmitir aquilo que o Senhor deseja. Faz da nossa igreja aquilo que o Senhor deseja. Nos ajuda a avançar um pouco mais. Cria em nós uma mentalidade diferente sobre o que é ser igreja. Usa essa série para nos lapidar, nos fazer repensar, nos moldar ao teu querer. Assim nós oramos no santo nome do nosso Rei Jesus. Amém. Igreja, uma família para pertencer. Não é de hoje que você ouve essa frase, não é? Já faz um tempo que essa frase é uma espécie de slogan da nossa igreja. É uma espécie de identidade da nossa igreja. E hoje, então, eu quero começar uma série tratando exatamente sobre esse tema importantíssimo. Igreja é uma família para pertencer, não é um lugar para frequentar. Nós temos dito isso.
Igreja não é um lugar para frequentar aos domingos. Igreja não é um lugar para você frequentar. Algumas pessoas acham que igreja é isso. É como uma espécie de cinema que você frequenta, que você vai para assistir uma mensagem, para assistir uma palestra, para assistir uma boa música. Agora até que saxofone a gente tem, não é? Amém, amém. Esses meninos não param de nos surpreender, não é verdade? Mas igreja não é um lugar para você frequentar e vir assistir. Não é também um supermercado. Você frequenta supermercado, não é? Tem gente que vai toda semana no mercado. Toda semana. Ou seja, igreja não é um lugar onde você vai para adquirir algo, para adquirir uma direção, para adquirir um benefício, para sair melhor do que você chegou. Tudo isso faz parte, mas igreja não se resume a isso. Igreja também não é uma espécie de partido para se filiar, uma espécie de entidade, aonde você agora faz parte e você agora defende uma cosmovisão, princípios, uma bandeira, um CNPJ, uma placa. Isso faz parte, mas igreja é muito mais do que isso. Igreja, portanto, não é um lugar para frequentar, e essa frase é muito comum. Quem aqui nunca escutou isso? Qual a igreja que você frequenta? Já escutou isso? É uma frase meio que no automático, não é? Mas igreja não é um lugar para frequentar. Igreja não é um lugar para você se filiar. Igreja é uma família para pertencer. E é sobre isso que nós vamos trabalhar na nossa série. Serão 5 mensagens. 5 mensagens, onde nós trabalharemos 5 aspectos da igreja. 5 aspectos. E hoje eu quero falar com você sobre uma família complicada. Além disso, eu vou falar no próximo domingo sobre uma família que cresce. Aliás, próximo domingo nós teremos batismo. É novidade para todo mundo. Só eu estava sabendo e a pessoa que eu vou batizar. Nem o Jorge estava sabendo disso. Teremos batismo. Vamos ter também uma mensagem que vai falar sobre uma família que convive, uma família que celebra e uma família que compartilha. Hoje eu quero falar com você sobre uma família complicada, à luz da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu explicar para você um pouquinho sobre esse texto aqui que eu acabei de ler. Esse texto é uma carta escrita por um homem chamado Paulo, que era um apóstolo de Jesus no primeiro século, e ele escreve essa carta para uma igreja, para uma comunidade do primeiro século. Essa igreja, essa comunidade, tinha alguns probleminhas, e eu queria compartilhar com você alguns dos probleminhas. Se você nunca leu nada sobre essa carta, se você é o primeiro acesso que você está tendo, eu queria só apenas atualizar você de quem eram esses irmãos nossos do passado. No capítulo 1, versículo 10 em diante, você tem o primeiro problema. Aquela igreja, uma igreja relativamente grande, nós não sabemos o número de membros, mas por se tratar de uma cidade conhecida, uma espécie aí de capital na época de Paulo, era uma igreja frequentada, onde recebia muitas pessoas, então era uma igreja relativamente grande. Um dos problemas que essa igreja tinha era divisões, né? Para não falar panelinha, eu acho que panelinha é uma palavra muito, né, digamos assim, pouco sofisticada. Divisões, partidos. Olha só a informação que você tem no versículo 12 do capítulo 1. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz o seguinte: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Paulo está dizendo que naquela igreja tinham 4 grupos, dentro da mesma igreja. Um grupo que dizia, eu gosto do apóstolo Paulo. Outro grupo que dizia, eu gosto de Apolo. Outro grupo que dizia, eu gosto mais de Cefas. Cefas é Pedro, o apóstolo Pedro. E tinha os mais espirituais, que diziam o seguinte, eu gosto de Jesus. Tipo aquela frase, né? Qual o seu signo? Já viu? Perguntar para crente? E o crente diz, meu signo é Jesus. Tipo isso. Outro problema. Dá uma virada de página aí comigo. Capítulo 3, falta de espiritualidade. Paulo vai dizer, versículo 2 do capítulo 3, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tem tanta coisa que eu queria ensinar para vocês, mas eu ainda não consegui ensinar, porque vocês ainda estão no beabá. Eu ainda tenho que ensinar as mesmas doutrinas iniciais, e vocês ainda não aprenderam os princípios elementares da fé cristã. Então eu tenho que estar dando leite para vocês, porque vocês são infantis, vocês não estão prontos para comida sólida. E aí Paulo usa essa expressão, né, crentes carnais. Paulo não está dizendo que existe crente carnal e crente espiritual. O que ele está dizendo é que aqueles irmãos estavam dando indício de que talvez não eram mais crentes, ou nunca foram. A ponto de Paulo dizer, vocês são carnais, gente. Outro problema, capítulo 5. Impureza, você tem no título aí do capítulo 5. Um caso de escândalo aconteceu naquela igreja. Olha só o versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Qual é o caso? Um jovem estava tendo relação sexual com a madrasta. E todo mundo sabia disso na igreja. Isso vai chegar ao conhecimento de Paulo, que possivelmente está numa outra região, quando recebeu essa notícia. E Paulo está dizendo o seguinte, eu não acredito num negócio desse. Ok, aconteceu, e vocês estão sabendo, e vocês ainda estão contando para todo mundo? Vocês estão achando legal isso? E aí sabe o que Paulo vai dizer? Versículo 5, entrega esse jovem a Satanás, entrega para o capeta, excomunga da igreja. Já ouviu essa palavra? Imoralidade. Além disso, capítulo 6, causa na justiça, os crentes estavam se processando. Um vendeu um carro para o outro, não pagou, como diz o dito popular, vou botar você no pau. E estavam indo para a justiça por causa disso. Os crentes se processando. E aí Paulo vai dizer, eu não acredito num negócio desse. Vocês não sabem conversar não, gente? Ah, mas ele me emprestou e não me pagou. Eu peguei emprestado, não posso pagar, e aí estão indo para a justiça, e Paulo está dizendo, e vocês não sabem perdoar não? Vocês não são crente não, gente? Outro problema, irmão. Ainda no capítulo 6, versículo 16 em diante, mais imoralidade sexual. Paulo chega a dizer o seguinte, versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Sabe o que estava acontecendo, irmão, naquele tempo? Existiam, não é, as garotas de programa, e era uma profissão como é hoje, e os crentes colocaram na cabeça que se eu estou pagando é um negócio. Não é pecado isso. Eu estou pagando, e eu estou ajudando ela a pagar as contas. E Paulo vai dizer, eu não acredito num negócio desse. Acabou, pastor? Não, tem mais. Capítulo 7, problemas familiares. Inversão de papéis. Tem mais, capítulo 8, comida sacrificada a ídolos. Tinha alguns açougues naquele dia que vendiam alguns cortes de carne mais barato, que eram exatamente as carnes que haviam sido oferecidas aos ídolos, aos demônios. E alguns crentes da igreja eram pobres, muito pobres. E vou ficar sem comer carne, gente? Comprava carne mais barata, que eram exatamente essas. Isso começou a dar um furdúncio no meio da igreja. Além disso, tem mais. Capítulo 11, você tem problema no culto, uma bagunça. Tinha Santa Ceia naquela época, muito diferente da nossa. A Santa Ceia naquela época não era chamada de Santa Ceia, mas banquete do amor. Como que funcionava? Cada família trazia um prato de comida e tinha uma grande refeição. Uma grande refeição. E no final da refeição, o líder, o pastor, o apóstolo, fazia uma ministração, pegava uma taça de vinho, abençoava, não é? E aí tinha a ministração da Santa Ceia. Sabe o que estava acontecendo? Porque lá também tinha problema socioeconômico, tinha os muito ricos e os muito pobres. Os muito ricos levavam comidas chiques, e os pobres às vezes não conseguiam levar nada. E eles não repartiam, irmãos. Antes de começar a celebração, os ricos já iam comendo.
E Paulo chega a dizer o seguinte: tem gente que eu fiquei sabendo que está tomando porre na ceia. Na hora do culto, os crentes já estavam caindo pelos cantos, se embriagavam, porque a ceia era vinho, não era suco de uva. E isso estava acontecendo naquela igreja. Paulo chega a dizer o seguinte: vocês se reúnem para o pior. Mais problema, capítulo 12, você tem o problema em relação aos dons espirituais. Existiam dois grupos na igreja: aqueles que acreditavam nos dons e aqueles que não acreditavam. Você já ouviu falar nisso? Parece bem parecido com os nossos dias. Isso aí está desde o primeiro século, irmão. Desde o segundo século, essa conversa. Uns acreditam, outros não. E aí quem acreditava, se achava os espirituais. E aí alguns tinham o dom de línguas. Paulo vai gastar 3 capítulos para falar sobre 2 dons. O de profecia e o dom de línguas. Apenas a nível de curiosidade, tá? Dom de línguas aqui em Coríntios, né, nessa carta, não é idiomas. Não é o mesmo dom de Atos. Todos os maiores teólogos do Novo Testamento afirmam isso. 3 dos maiores: G.A. Carson, N.T. Wright e Craig Keener. Todos afirmam isso, que é um dom espiritual, que é uma língua não humana. Mas existia um grupo que não acreditava nisso. E isso começou a dar uma confusão no meio da igreja. E Paulo então vai tentar redirecionar a igreja nesse sentido. Ok? Além disso, tem mais problema? Tem mais problema. Se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo 15, existia a má compreensão sobre algumas doutrinas. Doutrina da ressurreição, doutrina elementar. Um crente que não acredita que Jesus ressuscitou, não é crente. Acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos é fundamental à fé cristã. É um pilar. Crer que Jesus não ressuscitou é não crer em Jesus. E existiam alguns cristãos lá que começou a ficar na dúvida. Paulo chega a dizer o seguinte: gente, pelo amor de Deus, mais de 500 dessa igreja viu Jesus caminhando depois que morreu e ressuscitou? Como é que vocês estão dizendo que ele não ressuscitou? Outros haviam dito que Jesus tinha até voltado. E a igreja tinha ficado. Paulo então vai escrever sobre a ressurreição. E se você tirar um tempinho para ler, são 16 capítulos, e eu aconselho você vai ver que tem mais problema aqui. Mas eu não vou contar os outros para você não ficar escandalizado. Acho que os que eu já contei já é suficiente. Sabe o que essa carta vai nos ensinar, irmãos? Bem-vindo à igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. A igreja dos Coríntios é um retrato da igreja de Jesus. Não é a igreja ideal, mas é a igreja que nós temos. Não é a igreja que chegou aonde deveria chegar, mas é a igreja que está caminhando para chegar ao seu destino. A igreja de Corinto é a igreja que nós temos. Uma igreja cheia de hipócritas. Uma igreja cheia de pessoas que se acham espirituais. Bem-vindo à igreja, irmão. Você que vai começar a participar das células, você vai conhecer a igreja de Jesus. Uma igreja cheia de pessoas fracas e falhas. Pessoas que têm traumas, que não conseguem superar problemas do passado. Pessoas que têm dificuldade para perdoar. Pessoas que usam máscaras. Essa é a igreja de Jesus. Pessoas que têm problema na área sexual, que lutam contra a imoralidade, que têm dificuldade para administrar os seus recursos, que têm dificuldade para ser um dizimista fiel, que têm dificuldade para confiar nos outros, que têm dificuldade para se submeter a uma liderança bíblica e espiritual. Essa é a igreja de Jesus. Uma família complicadíssima. Vamos fazer um exercício bem rápido? Pensa aí numa família complicada, que você conhece. Pensa aí. Pensou? A sua ou a dele? A sua ou a dela? A igreja de Jesus não é muito diferente da sua família ou da família dele ou dela. Às vezes só muda de endereço. A única diferença é que essa família agora ela está num processo de transformação. Mas sabe o que mais me escandaliza? Talvez não escandalizar, mas o que mais me assusta nessa carta aqui, não é os pecados, não é os problemas, não é. O que mais me assusta é o que Paulo vai dizer no capítulo 1, que eu li com você, e no versículo de número
2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus. Paulo está dizendo que aquela igreja, com todos aqueles problemas, com todos aqueles pecados, com aquele tipo de gente que mais parece uma família em decadência, era uma igreja de Deus. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja que era santa. Olha só você. Era uma igreja que amava Jesus. É o que Paulo vai dizer nos primeiros versículos que a gente leu. Sabe por que a igreja é uma família complicada? 4 verdades. Primeiro, igreja é uma família complicada porque é formada por pessoas imperfeitas. Essa é a primeira verdade que você precisa saber sobre essa família complicada. É uma família formada por pessoas imperfeitas, ou seja, pessoas que não são tão boazinhas assim. Vamos fazer um outro exercício? Pensa numa igreja ideal. Pensa aí, como seria a igreja ideal para você? Como seria? Uma igreja mais tradicional, pastor? Uma igreja mais avivada? Uma igreja com mais ministérios? Uma igreja com menos ministérios? Uma igreja que tivesse mais espaço? Uma igreja com mais líderes? Como seria a igreja ideal para você? Pensa aí rapidinho. A igreja dos seus sonhos, a igreja perfeita. Eu tenho a minha. Você tem que ter a sua, o seu ideal de igreja. Deixa eu te dar um conselho. Se você um dia encontrar essa igreja, não entre nela. Porque você vai estragá-la. Se você um dia encontrar a igreja perfeita, passa do outro lado da rua. Porque você irá estragá-la. Ou você vai estragá-la, ou você vai se frustrar muito. Porque talvez você descubra que o ideal não existe. Que o seu sonho americano não existe. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Sabe por quê? Toda a igreja tem problemas, porque toda a igreja é formada por pessoas como eu e você. Isso significa, irmãos, que até as igrejas de Orlando são assim. Está um afã aí no meio dos evangelhos, que todo mundo quer ir para Orlando, né? Orlando. Ou todo mundo quer para IPB de Pinheiros. Ou para IPB Alfa. Até lá, irmão, tem problema. Porque lá tem gente igual a nós. Igual a nós. Além disso, segunda verdade, igreja é uma família complicada porque é formada por pessoas enraizadas no passado. É isso que Paulo está trabalhando nessa carta. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus já resgatou vocês, mas vocês insistem a viver como viviam antes de Jesus. E é por isso que a igreja é um lugar nocivo, é um lugar onde as pessoas nos machucam, porque as pessoas estão apegadas ao seu passado, elas não conseguem virar a página. As pessoas trocam de igreja, mas não viram a página. Elas trocam de igreja, mas não trocam de história. E as coisas tendem a se repetir, porque nós estamos enraizados no nosso passado. E Paulo vai trabalhar isso nessa carta, dizendo o seguinte: vocês precisam perdoar, vocês precisam esquecer, vocês precisam relevar, senão vocês não vão conseguir conviver. Terceiro, igreja é uma família complicada porque é formada por pessoas que foram retiradas das trevas, mas que as trevas ainda não saíram completamente delas. Quando você se converte a Jesus, você traz uma espécie de mochila agora para essa caminhada com Jesus. E ali estão todos os seus pecados, maus hábitos, as coisas que você faz, que às vezes nem você se tolera. E conforme você vai caminhando com Jesus, essas coisas vão sendo arrancadas, vão sendo tiradas, e você vai se tornando uma pessoa diferente. Mas quando você embarca na caminhada cristã, você leva as suas trevas junto. O mal está dentro de você ainda. Conforme eu aprendi uma vez, todos nós somos um assassino em potencial. Todos nós somos um pedófilo em potencial. Todos nós somos um mentiroso em potencial. Está tudo aí dentro, irmão. Aquele que acha que não é porque não se conhece. Aquele que acha que no fundo é bonzinho, é porque de fato não está sendo sincero consigo mesmo. Se nos derem brecha, nós machucamos as pessoas. Se pisarem no nosso calo, nós revidamos. Se descumprirem com a nossa vontade, nós nos rebelamos. Se nós não aceitamos a assistência que nós gostaríamos, nós vamos reclamar. Todos nós somos assim. Por quê? Porque Jesus nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Pai,
conforme diz Paulo aos Colossenses, mas as trevas ainda estão lá, tentando nos puxar de volta. O seu antigo pai, que era o diabo, ele não quer perder você, e ele vai fazer tudo o que for possível para te trazer de volta. Não só o diabo, mas a religião que está dentro de você também. O seu eu, tudo vai tentar conspirar contra você. E a gente traz tudo isso para dentro da igreja, irmão. E é por isso que a igreja não tem como não ter confusão. Quarto lugar. Igreja é uma família complicada porque é formada por pessoas que olham mais para os seus problemas do que para o poder de Jesus. Em outras palavras, são pessoas que não conseguem enxergar o que Jesus está fazendo, porque estão presas ao problema, ao aqui e ao agora. E quando nós estamos focados no problema, todo o resto não existe para nós. É como se a nossa vida entrasse numa espécie de ponto cego. Nós estamos focados em algo, e por mais que muita coisa esteja acontecendo ao nosso derredor, nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber, porque nós estamos só focando no problema. Você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, não consegue. Ou você foca em uma coisa ou em outra, ou você foca no problema ou você foca no poder, e enquanto nós continuarmos focando no problema, nós não conseguiremos focar no poder, naquilo que Jesus está fazendo. Sabe o que nós aprendemos nessa carta aqui, quando Paulo vai dizer, olha só você, e eu já estou encerrando, capítulo 1, quero ler de novo com você, capítulo 1, versículo 4 em diante, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis. Sabe o que Jesus, irmão, está fazendo nesse salão, nesse culto? Sabe o que ele está fazendo e que nós não paramos para pensar? Talvez para alguns isso vai ser até uma novidade, uma nova doutrina. Jesus, irmãos, a começar em nós, Ele está restaurando todas as coisas. Por meio de pessoas imperfeitas como eu e você, pessoas que lutam contra pecado, pessoas com maus hábitos, pessoas machucadas e que também machucam, pessoas que têm problema em perdoar, pessoas que não conseguem superar alguns estágios em você, na sua vida. Esse texto está dizendo, se você crê em Jesus, Jesus está restaurando o projeto original. O projeto original, ele está sendo resgatado por meio da sua igreja, conforme a Bíblia diz. Ou seja, eu e você, hoje, já estamos refletindo aquilo que Jesus vai fazer no mundo, quando Ele voltar. Aquilo que vai dizer, quero ler com você um outro trecho, de uma outra carta. Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos, abre aí comigo. Romanos 8. Versículo 18 e 19. Romanos 8, 18 e 19 diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, um poder que será revelado por meio da nossa vida. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Que a criação que será plenamente restaurada está ansiosa por ver o que Jesus está fazendo na nossa vida. E por meio da manifestação daquilo que Jesus está fazendo em mim e em você, a criação está aguardando, porque ela será a próxima, afetada por esse poder. Em outras palavras, irmãos, para que a gente consiga viver dentro dessa família que é complicada, nós precisamos entender que ao mesmo tempo ela está sendo transformada de glória em glória. Ou seja, Jesus está trabalhando na sua vida e na minha, a sua própria imagem e semelhança.
Ou seja, em nós Ele está formando o homem perfeito, o homem ideal, aquilo que Deus tensionava fazer no jardim do Éden. Isso está sendo restaurado na minha vida e na sua. E isso só acontece na família da fé. Isso não acontece em nenhum outro lugar. O único lugar onde isso acontece é na igreja. Isso só acontece com aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que não creem em Jesus estão apenas aguardando o juízo e a condenação eterna. Mas aqueles que creem em Jesus estão sendo transformados já aqui e já agora. Talvez você olhe para a sua vida e diga o seguinte: pastor, eu não vejo nada disso em mim. Das duas uma, ou te falta visão para enxergar, ou você não é de Jesus ainda. Ou você ainda não entregou sua vida para Jesus. Porque se você entregou sua vida para Jesus, promessa de Jesus é que Ele irá afetar a sua vida a tal ponto que você voltará a ser aquilo que um dia Deus planejou que você fosse. Em outras palavras ainda, na igreja você descobre sua verdadeira identidade. Por que Deus fez você? Por que Ele te criou? Por que Ele te colocou nesse mundo, nessa terra, nessa cidade, nessa igreja? É só na igreja que você descobre isso. Algumas pessoas têm um medo terrível de virar crente, porque eles acham que vão perder a identidade e vão virar idiotas, né? Só que a promessa bíblica é a seguinte: quando você se entrega a Jesus, aí você descobre a sua essência. Você descobre por que você foi criado, sua verdadeira vocação. E você descobre o que Jesus está fazendo em você e aonde isso vai chegar. Igreja é um lugar de pessoas complicadas, mas também é um lugar de pessoas perdoadas. Também é um lugar de pessoas que estão sendo curadas. É um lugar de pessoas que estão sendo religadas ao Pai. É um lugar de pessoas que estão sendo restauradas à imagem e semelhança de Deus, como era para ser. Em outras palavras ainda, irmãos, quando o mundo olha para a igreja, o que Jesus está dizendo para o mundo é o seguinte: é assim que as coisas deveriam ser antes da queda. É assim que será quando eu voltar e estabelecer o meu reinado sobre a terra e tudo for transformado. É por meio dos meus talmidim que a transformação irá avançando, irá avançar. É por isso que eu e você temos uma missão nessa terra, de expandir o reino de Deus. Nossas células terão essa missão: levar para os bairros um pedaço do reino de Deus, levar um pedaço dessa transformação que Jesus está fazendo. E você não pode ficar fora disso. Você tem que encontrar uma célula para você pertencer, para você experimentar ainda mais essa mudança, essa transformação. E para encerrar, é imprescindível caminhar com pessoas difíceis. É imprescindível, é importante você caminhar com pessoas que irão te machucar. Caminhar com pessoas que vão te machucar fazem parte, porque é somente através dessa caminhada doída, sofrida, é que a imagem de Jesus vai sendo moldada em nós. Você precisa de pessoas difíceis ao seu lado. Você precisa de pessoas complicadas ao seu lado. Você precisa de pessoas que têm dificuldade em perdoar, porque aquele que tem dificuldade em perdoar, ele vai aprendendo com você, e a falta do perdão dele, que te afeta, vai trabalhar o seu ego, e o meu também. Jesus quer nos quebrar, irmãos, para nos fazer de novo. E o processo de nos derrubar e nos reerguer é o processo que Ele escolheu. Então, se você já se chateou por algum irmão da igreja, se você carrega alguma ferida, louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Se alguém já te feriu, louve a Deus por isso. Jesus é o Senhor da história, e Ele permitiu que isso acontecesse, porque através desse ferimento, você está se tornando mais parecido com Ele. É impossível você ser lapidado, se você não passar pelo fogo, não passar pela provação, não passar por esse período de deserto. Impossível. Então quero desafiar você em algumas direções, para nós orarmos, encerrando esse momento, para poder chamar as crianças. Primeiro, eu quero desafiar você a parar de olhar, ou melhor, quero convidar você para olhar para além das imperfeições dessa família da fé. Olhe para além das imperfeições, além das imperfeições. Eu quero desafiar você
a olhar para além do seu passado traumático, para além dele. O que Jesus está fazendo? Pare de se perguntar por que eu passei por isso, porque talvez Jesus não vai te dar a resposta, e você está perdendo tempo com isso. Enxergue para além disso, ainda, olhar para além das suas trevas interiores. Pastor, eu não estou dando conta de vencer esse pecado. Irmão, se você crê em Jesus, Jesus está trabalhando em você, e em breve você vai se ver livre disso. Continue avançando. Paulo diz isso, irmãos, para uma igreja que está vivendo em pecado, onde Paulo diz, eu estou até na dúvida se vocês são crentes, mas antes de falar isso, ele diz, vocês são santos. Olhe para além das suas dúvidas, dos seus anseios, tente enxergar para além dos seus problemas insolucionáveis. Olhe para o poder de Jesus, o que Jesus está fazendo, irmão, irmã, a igreja é de Jesus, e Ele prometeu que Ele mesmo vai fazer toda a obra. Não depende de mim, não depende de você, não depende do Estado, não depende da denominação, depende único e exclusivamente de Jesus. Você precisa olhar mais para Ele, estar mais perto dEle. Eu volto a dizer, e eu tenho insistido nesse ponto, seguir a Jesus não é crer em doutrinas. Alguns presbiterianos têm lá no Instagram, salvo pela graça, como se a graça fosse uma quarta divindade. Fui salvo pela graça. Tem gente que enche o olho de lágrima para dizer, eu fui salvo pela graça. E aí eu pergunto, você foi salvo por Jesus ou pela graça? Porque quem salva é Jesus, irmão. Sim, Jesus te salvou porque Ele quis, e aí a gente chama isso de graça. Mas dizer, estou salvo pela graça, você precisa entender que quem salva é um homem, não é uma doutrina. Porque tem crente que acha o seguinte, eu entendi que a salvação é por meio da graça de Jesus, entendi, estou salvo. Isso é mentira. Você só é salvo se você tiver um encontro com Jesus, com o homem Jesus, não com uma ideia. Nós achamos, irmãos, que pelo fato de nós crermos nas doutrinas que estão na Bíblia, nós estamos garantidos. Olhe para a sua vida e veja se você está vivendo à luz dessas doutrinas. Aí tudo bem. Mas dizer que eu entendi, então eu estou salvo, pastor? Depende. Você está seguindo quem? Você está seguindo a Bíblia? Apenas a Bíblia? O conjunto de regras e doutrinas que tem aqui? Ou você está seguindo um homem? Jesus. Ou seja, o livro que aponta para esse homem, que fala sobre esse homem, porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia é sobre um homem chamado Jesus, o Messias, que Deus enviou, que era Deus, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, João está dizendo, olhar para Jesus é a mesma coisa que olhar para Deus, porque Ele é Deus. Esse homem que você precisa entregar a sua vida, e é esse homem que você precisa seguir, não papel, irmão. Com todo respeito, eu não estou dizendo que a Bíblia é só papel, eu estou dizendo que aqui contém as verdades acerca de Jesus. Mas se você segue apenas as verdades acerca de Jesus e não segue o Jesus das verdades, você continua completamente perdido. E é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Eu sei que vocês sabem quem é Jesus, o Jesus que apareceu para vocês. É esse Jesus que vocês têm que continuar seguindo. E esse Jesus homem, que também é Deus, Ele vai fazer a transformação que é necessária, porque Ele prometeu que faria. Onde está a sua esperança, meu irmão? Em Jesus homem, nesse Jesus, ou num conjunto de regras, ou num conjunto de doutrinas? Ou a sua ideia é a seguinte, eu creio nisso aqui, pelo simples fato de eu crer e tentar andar de acordo com esses princípios, eu estou garantido a minha salvação. Eu vou te contar uma novidade triste, ninguém dá conta de fazer isso aqui à risca. É por isso que Jesus teve que vir ao mundo, porque a gente não dá conta de se salvar. E agora você precisa acreditar num homem que veio assumir o seu lugar e te substitui, e agora você vai seguir esse homem, porque ele deu a vida por você, e agora você quer dar a vida por ele, porque ele te salvou. Conforme eu escutei hoje à tarde, num videozinho, um jovem falando, seguir a Jesus é a maior aventura que a gente pode ter. Porque imagine você seguir uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos.
e que está vivo. É a maior aventura que você pode embarcar. Não tem como não viver uma vida de empolgação. Se você entende quem é Jesus, Ele está vivo, Ele vai voltar. E a minha esperança está nesse homem, que essa Bíblia revela para mim. Mesmo sendo uma família complicada, nós estamos seguindo Ele. E Ele vai fazer o trabalho dEle. E nós continuaremos adorando Ele. Fica de pé para a gente orar. Depois você vai sentar de novo para a apresentação das crianças. Mas quero que você ore. Põe sua vida diante do Senhor. Se você tem alguma mágoa em relação a algum irmão, pede perdão, agradece por isso ter acontecido. Deus queria trabalhar no seu caráter. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu coisas, irmãos, por meio do sofrimento. Se Jesus, Deus, um dos maiores mistérios, teve que aprender coisas por meio do sofrimento, o que dirá nós? Então não diga que você não é digno do sofrimento, que você não merece o sofrimento, porque ele faz parte da caminhada. Louve a Deus pelo sofrimento, irmão. Louve a Deus, porque você está aqui para falar sobre o sofrimento, mas supere ele. Ore, peça perdão, volte a olhar para Jesus. Se você tem algum pecado para confessar, confessa, pede ajuda dele para vencer. Ele vai te ajudar, irmão, Ele está com você. O maior interessado na sua vida não é você, não é a igreja, não é o pastor, é Jesus. E se Ele é o maior interessado, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para honrá-lo. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor está vivo. Nós cremos que essa igreja te pertence. Nossa vida te pertence. E nós queremos te louvar nessa noite. Pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão pela nossa falta de confiança em Ti. Pedir perdão porque às vezes nós olhamos mais para a família da fé complicada que temos do que para o Senhor, que é o nosso irmão mais velho, que é o nosso amado Redentor e Salvador, que é o nosso pastor. Nos ajuda a olhar mais para o Senhor, que é o nosso pastor, do que para as pessoas que o Senhor está pastoreando. Porque sempre que tiramos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a nos olhar, e é inevitável encontrar defeitos, erros e dificuldades. Nos ajuda a avançar como tua família, para além das dificuldades, superar as nossas perdas, superar o abandono, superar os traumas, as coisas que nos feriram e machucaram. Há pessoas feridas aqui, Pai, cura elas, derrama do teu bálsamo na vida delas. E Senhor Jesus, eu quero encerrar orando, pedindo que o Senhor nos chame para um relacionamento de mais intimidade contigo, para um relacionamento de mais intimidade com o Senhor. Nos chama para uma caminhada contigo, por uma peregrinação. Nos tira do lugar, nos faz seguir o Senhor de todo o coração, de todo o intelecto, com todas as nossas emoções, nos faz te seguir por inteiro. Jesus, faz de nós o teu querer. Essa é a nossa oração, em teu precioso nome. Nós queremos entregar a nossa igreja em tuas mãos, mesmo sendo uma igreja complicada, de pessoas imperfeitas, é a igreja do Senhor, é a igreja que o Senhor quis, porque somente os imperfeitos é que herdarão o reino dos céus, porque aqueles que não são imperfeitos não precisam de salvação, e nós declaramos que precisamos de Ti, Jesus, declaramos que precisamos de Ti. Assim nós oramos confiados no Teu poder, no Teu amor, no Teu perdão e na Tua aceitação. Amém.